Os destaques desta edição. Operação Tiradentes. Polícia sitia a cidade para dar segurança à população no final de semana prolongado. Escolas da rede estadual terão campanha inédita de prevenção do HPV. Para comemorar seus 120 anos, Teatro Amazonas terá festival de ópera com 22 apresentações. Câmara aprova urgência para projeto de reforma trabalhista. Reforma da Previdência. Relator propõe idade mínima progressiva na aposentadoria. Mega protestos. Noite tensa na Venezuela. Morte de militar eleva para 3 número de mortos em manifestações contra o governo e Maduro convoca a oposição para diálogo. Novos protestos serão realizados nesta quinta-feira. São Paulo, Corinthians, Goiás e Vitória são eliminados da Copa do Brasil. IML vai trazer de Itacoatiara corpos resgatados de naufrágio no Rio Amazonas. Garota de 11 anos é estuprada pelo próprio tio que é aidético. Casal sobrevive a 7 tiros disparados por motoqueiro fantasma no bairro da Glória. Empresário é executado com 3 tiros no Nova Esperança. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, com o Climatempo prevendo 13 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 75%. A temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade é de 25 graus. A máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. Umidade do ar 86% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 20 de abril, é o 110º dia do ano no calendário gregoriano. É o 111º em anos bissextos. Faltam 255 dias para acabar 2017. Dia de São Teodoro. Também o dia do disco e o dia do diplomata. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 93 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1534, Jacques Cartier começa sua primeira viagem ao que é hoje a costa leste do Canadá, a Ilha da Terra Nova e o Labrador. 1946, a Sociedade das Nações é oficialmente dissolvida, transferindo a maior parte de seu poder para a Organização das Nações Unidas. 1946 ainda a Sociedade das Nações, como já dissemos, é oficialmente dissolvida, e em 1972 Apollo 16, comandada por John Young, pousa na Lua. 1999, massacre na Columbine High School. Eric Harris e Dylan Klebold abrem fogo dentro da escola. 13 pessoas morrem, 21 ficam feridas. Após os tiroteios, ambos suicidam-se antes da SWAT entrar no colégio. Em 2012, 120 pessoas morrem quando um avião cai em uma área residencial perto do aeroporto internacional Benazir Bhutto, em Islamabad, no Paquistão. Agora 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A partir do próximo sábado, as linhas 326, Jesus me deu, T1 Centro, e 324, Comunidade São Pedro, T1 Centro, passarão a trafegar pelo corredor exclusivo localizado na faixa da esquerda das avenidas Torquato Tapajós e Constantino Neri. A transferência faz parte de um cronograma elaborado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, de retirada de 60 ônibus do transporte coletivo da faixa da direita, que deve acontecer de forma gradativa até o próximo mês de junho, em vias onde funciona a faixa exclusiva. E falando em transporte, o especial tem paralisação programada para a próxima semana, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, uma possível paralisação pode acontecer sim, né, Paulo? Já que o sindicato deve reunir seus trabalhadores em Assembleia Geral no próximo dia 25, né? Haverá lá no Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, haverá uma primeira convocação às 8h30 da manhã e daí se decidirá, Paulo, se haverá uma possível paralisação ou não, mas a expectativa continua e podemos sim, Paulo, ter algum tipo de paralisação ou coisa parecida por parte dos trabalhadores do transporte especial. Pellegrini, um casal sobreviveu. O homem caminhava com a sogra dele, a bem da verdade, e recebeu 7 tiros disparados por um motoqueiro fantasma. Eles sobreviveram, mas o estado dela ainda inspira cuidados, Pellegrini.
Sim, Paulo, os dois, né? Os dois continuam hospitalizados. Tiveram alguns tiros, ela levou tiro no abdômen e na parte glútea, ele também na parte glútea e outras partes do corpo. Os dois foram atingidos a bala por volta de 20 horas e 30 minutos. Era a noite de ontem no bairro da Glória, Paulo. Muita correria, muita confusão. O SAMU esteve no local, atendeu as duas vítimas e as levou para o pronto. Um para os SPAs Raimundo, outro para o pronto-socorro 28 de agosto. E acusado de estuprar a própria sobrinha, uma criança de 11 anos, e transmitir o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, um ajudante de pedreiro de 37 anos foi preso em cumprimento ao mandado de prisão na Avenida André Araújo, na tarde da última terça-feira, e o fato foi revelado ontem. Conforme a polícia, a criança está internada em estado grave na Fundação de Medicina Tropical com quadro de tuberculose também por conta do vírus HIV. Coisa lamentável, não é, Pellegrini? Muito lamentável, Paulo. Ainda há pouco você comentava comigo essa situação. A gente foi buscar mais informações, Paulo, e de acordo com a delegada Juliana Tuma, né, que toma conta desse caso, esse estupro já vinha acontecendo há muito tempo, né, Paulo? Não era coisa nova. Ela, infelizmente, quem sabe até aí, bem mais nova, já não era abusada por esse tio por parte de tio materno, né? Irmão da mãe dela, que a estuprava há muito tempo. Ele que é portador do vírus da AIDS, infelizmente não pode ter o nome revelado. Pellegrini, para finalizar, um empresário foi executado com 3 tiros no Nova Esperança. Seria um crime passional, Alberto? Pois é, Paulo, um fato intrigante, né? Foi latrocínio? Foi crime passional ou estava com alguma mulher que armou a casinha para que ele seja pego, ou quem sabe até mesmo ela estava fugindo de um assalto, entrou no carro dele e depois ele foi também assassinado. Não se sabe ainda, Paulo. O fato é que esse empresário foi abordado por 2 homens à noite de ontem. Uma mulher misteriosa, após ele receber os tiros, saiu do carro e fugiu do local, e o empresário infelizmente acabou morrendo. Ele é empresário do ramo de laticínios, tinha 58 anos de idade, Paulo. A polícia trabalha aí com essas possibilidades, mas a primeira delas pode se tratar aí de um latrocínio, Paulo. O dia foi errado e o lugar errado para ele, não é, Pellegrini? Com certeza. Até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com essas e outras informações. Vamos trazer aí todas as informações também relacionadas aí à polícia. Vamos destacar também o nome daquelas 2 pessoas assassinadas, conforme o Jornal da Manhã informara ontem, do duplo homicídio em Presidente Figueiredo. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes dessa e de outras informações. Os lojistas do centro e dos shoppings de Manaus vão adotar horário especial de atendimento nesta sexta-feira durante o feriado do Dia de Tiradentes. De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas, a FEComércio, o comércio varejista e atacadista da capital amazonense vai atender das 9 às 13 horas. Já as lojas dos shopping centers praticamente todas vão abrir só pela parte da tarde, enquanto as praças de alimentação, em sua maioria, começarão a funcionar a partir das 12 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, informa que no feriado de Tiradentes, dia 21, amanhã sexta-feira, as unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente em plantão de 24 horas. Moradores da Zona Leste de Manaus estão pedindo a intervenção do prefeito no sentido de que este determine a secretaria responsável a definição quanto às paradas de ônibus da Avenida Grande Circular. Segundo eles, o problema reside no fato de que todas as paradas da Grande Circular, desde a Feira do Produtor até a Cidade de Deus, todas elas tiveram a cobertura retirada para a substituição até o presente momento. Não foi feito. Há 3 meses, relatam os moradores, houve uma troca semelhante e eles dizem não entender o porquê de uma nova substituição, inclusive nas paradas de ônibus. E enquanto não se decide o que fazer, eles ficam à mercê do tempo, do sol e da chuva. Aposentados e pensionistas da Amazon Prev que não se recadastraram terão benefícios suspensos. Thaís Gamba vai trazer os detalhes. A Fundação Amazon Prev comunica aos aposentados e pensionistas que aniversariaram de janeiro a março de 2017 e não se recadastraram que terão o benefício suspenso a partir do mês de maio de 2017, cuja habilitação só será feita no mês subsequente da atualização dos dados junto ao órgão. No entanto, vale ressaltar que o recadastramento junto ao Amazon Prev continua sendo efetuado para os aposentados e pensionistas. Aos que
moram em Manaus, o recadastramento pode ser feito na sede do Amazonprev, localizada na rua Visconde de Porto Alegre, número 486, no centro de Manaus, sempre no horário de 8 horas da manhã até 1h30 da tarde. Já os que moram no interior podem atualizar os dados nas sedes da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, de seus municípios. E os que residem em outros estados devem acessar o site amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher o formulário de recadastramento e enviar para o endereço da Amazonprev. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5 horas e 57 minutos. Aos 110 dias da nova gestão, a Prefeitura de Iranduba segue avaliando o estado das escolas da rede municipal de ensino, que estão quase todas caindo aos pedaços, com problemas nas instalações elétricas e hidráulicas, além das coberturas. Mas, apesar das péssimas condições estruturais das unidades de ensino, as aulas estão em andamento. Durante o dia de ontem, o prefeito Francisco Gomes, em companhia da secretária de Educação Rosa Fonseca e de outros assessores, esteve nas escolas Vila Nova, no Janauari, Nossa Senhora da Conceição, no Furo do Paracuba, Santa Luzia, no Chiborena, Nossa Senhora Aparecida, no Lago do Catalão, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Costa do Catalão, São Francisco, na Ilha da Machantaria, e a Cássia Dourada, na Casa Branca. Durante a visita, o prefeito Chico Doido conversou com os moradores, pediu a compreensão dos alunos e professores em relação ao estado lastimável em que se encontram as escolas e garantiu que o governo municipal está se empenhando ao máximo para reverter o quadro caótico em que recebeu a prefeitura em janeiro deste ano. Para tratar da paralisação nacional no dia 28, das reformas da Previdência e a terceirização, a União Geral dos Trabalhadores, o GT, reuniu hoje a partir das 14h30 do Sindicato dos Bancários, a Executiva Estadual e os presidentes das entidades filiadas, atendendo convocação do presidente dessa central sindical, Antônio Mardônio de Albuquerque. O Sindicato dos Bancários, por sua vez, faz a Assembleia Geral no início da noite para tratar da paralisação do dia 28. A categoria é quem decide, disse o presidente do sindicato, Lindenberg Barbosa dos Santos. Obesidade atinge 20,3% da população da capital. O Brasil transita atualmente da desnutrição para a obesidade. A pesquisa Vigitel 2016, feita com pessoas que vivem nas capitais, mostrou um aumento de 60% nos casos de obesidade na última década. Isso contribuiu para o crescimento da incidência do diabetes e de diagnósticos de hipertensão. No Amazonas, a obesidade atinge 20,3% da população que vive na capital. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, comenta os motivos que levaram a população à obesidade. Em todos os países há crescimento de obesidade e sobrepeso, se deve necessariamente à alimentação, por conta de alimentos processados, das pessoas se alimentarem fora de casa, de mudança de hábitos mesmo da população e sedentarismo, porque as pessoas hoje, inclusive crianças, ficam muito à frente do computador, do smartphone e não se movimentam, não consomem a energia que adquirem nos alimentos. Então, este saldo aqui provoca a obesidade. O Ministério da Saúde busca conter o número de casos de doenças crônicas não transmissíveis por meio de programas e políticas públicas que incentivam hábitos saudáveis, como a redução de sódio dos alimentos industrializados e a promoção de práticas físicas. A pesquisa Vigitel revelou também estabilidade na mistura de álcool e direção. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas subiu de 15,7% para 19% na última década. Entre os dados positivos da pesquisa estão o aumento no consumo regular de frutas e hortaliças, a queda no consumo de bebidas artificiais e o crescimento da prática de atividades físicas. Outros detalhes sobre a pesquisa podem ser encontrados em www.saude.gov.br. Reportagem Luiz Felipe Leite. Esportes. A estimativa de prêmio para o concurso 1923 da Mega Sena é de 88 milhões de reais. No concurso 1922, realizado ontem à noite, não houve acertador. As dezenas sorteadas foram 20, 22, 36, 38, 41 e 43. A quina saiu para 124 apostas, cada uma recebe R$ 43.174,39. 6 horas e 43 minutos.
Depois da derrota para o Rio Negro, o Nacional voltou a vencer e mostra que está na briga pelo título do Campeonato Amazonense. Nesta quarta-feira, no estádio Carlos Amite, goleou o Manaus Futebol Clube por 4-2 e assumiu a vice-liderança. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Fluminense 3, Goiás 0, Fluminense classificado. Corinthians 1, Internacional também 1, Corinthians eliminado nos pênaltis. Paraná 0, Vitória 0, Vitória foi eliminado. Cruzeiro 1, São Paulo 2, São Paulo eliminado. Futebol Internacional, Liga dos Campeões. Barcelona 0, Juventus também 0, Barça eliminado. Mônaco 3, Borussia 1, Borussia foi eliminado. Libertadores da América. Estudiantes 1, Atlético Nacional 0. Liberta 1, Atlético Mineiro 0. Santa Fé 0, Santos 0. Samora 1, Deportes e Quick 4. Jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h30 jogam Guarani do Paraguai e Grêmio. Às 21h45 Barcelona de Guayaquil e Botafogo. Últimas notícias. O acordo de delação premiada de João Santana e Mônica Moura prevê a perda do valor total que eles mantêm em conta no exterior, avaliado em cerca de 22 milhões, além de pagamento de multa de 6 milhões de reais. O acordo estabelece uma multa de 3 milhões de Santana e 3 milhões de Mônica. Eles foram os marqueteiros responsáveis pelas campanhas dos ex-presidentes petistas Dilma Rousseff 2010 e 2014 e do ex-presidente Lula 2006. Um dia após rejeitar pedido semelhante, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista. O pedido de urgência para acelerar a tramitação da reforma foi aprovado por 287 votos a 144 em meio a muito tumulto no plenário. O objetivo ao aprovar o requerimento, segundo o relator Rogério Marinho do PSDB do Rio Grande do Norte, é votar a proposta na comissão especial na próxima terça-feira, dia 25, e no plenário na quarta-feira. O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Arthur Maia, PPS da Bahia, encerrou na noite de ontem a leitura do parecer. Ela tinha sido interrompida para a sessão do plenário, onde os deputados aprovaram acelerar a tramitação da reforma. Integrantes da comissão pediram vistas coletivas e a discussão do relatório será iniciada só na próxima terça-feira, dia 25. A votação na comissão ficará para a semana seguinte, a partir do próximo dia 2. A previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que a reforma seja votada no plenário a partir de 8 de maio. Mais cedo, Maia anunciou que iria propor uma idade mínima progressiva para a aposentadoria de homens e mulheres. A idade mínima começará em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens e será elevada gradativamente para 62 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso de homens. A proposta original do governo previu uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. Essa regra seria aplicada para todos os homens com menos de 50 anos e para todas as mulheres com até 45 anos. O que é destaque no mundo neste início de manhã? O Instituto do Governo Russo, controlado por Vladimir Putin, desenvolveu um plano para alterar o rumo da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016 a favor de Donald Trump e para enfraquecer a confiança de eleitores do sistema eleitoral norte-americano, disseram 3 atuais e 4 ex-autoridades dos Estados Unidos à agência Reuters. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson acusou o Irã hoje de provocações alarmantes e contínuas para desestabilizar os países do Oriente Médio, enquanto o governo Trump lançou uma revisão de sua política em relação a Teherã. Tillerson disse aos repórteres que a revisão anunciada nesta terça-feira não só olharia para a conformidade do Irã com o acordo nuclear de 2015, mas também para seu comportamento na região que, segundo ele, minou os interesses dos Estados Unidos na Síria, Iraque, Iêmen e Líbano. Um membro da Guarda Nacional morreu ontem à noite no subúrbio de Caracas, elevando a 3 o número de óbitos da jornada de protestos. Opositores e chavistas que sacudiu a Venezuela, informaram fontes oficiais. Acabam de assassinar um guarda nacional em San Antônio de Los Santos. Os Pacíficos, disse o dirigente chavista Diosdado Cabello em seu programa semanal de TV, ao responsabilizar os opositores ao governo do presidente Nicolás Maduro. Cabello acusou o líder opositor Henrique Capriles e seus partidários pela morte do guarda nacional. Na noite desta quarta-feira persistiu um foco de violência e panelaços em vários bairros de Caracas e em outras cidades da Venezuela. Nicolás Maduro convocou a oposição a seu governo para um novo diálogo, enquanto o líder oposicionista Henrique Capriles convocou uma nova manifestação contra o presidente para esta quinta-feira.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Relator revê regras para servidores da reforma da Previdência. Folha de São Paulo. Governo manobra e aprova urgência na tramitação da reforma trabalhista. O Estado de São Paulo. Delações da Odebrecht agravam situação de Lula em relação a sítio. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A acusação falsa de estupro pode se tornar crime hediondo. Valor econômico. Polícia Federal quebra sigilo de André Esteves do BTG e Henrique Abravanel do PAN. Estado de Minas. Polícia registra mais um caso que pode estar relacionado ao jogo Baleia Azul. No Recife, Jornal do Comércio. Cientistas descobrem planeta modelo para descobrir vida extraterrestre. Fortaleza, Diário do Nordeste. 12 ônibus são incendiados e atividades param em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Emílio Odebrecht diz ter se reunido com Lula no Planalto para anunciar a entrega de sítio. Edições impressas locais, agora. Monstro estupra e contamina sobrinha de 11 anos com AIDS. Jornal do Comércio. Setor têxtil busca saídas à crise no polo industrial de Manaus. A crítica. Novidade assusta, pressão contra Uber. Em tempo. Dia do Índio, a luta continua. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamajardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Difusora FM.